Amados, em João, no capítulo 4, e os versículos número 4 ao versículo número 7, nós encontramos este texto bíblico. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Meus amados, graças a Deus, nós retornamos agora. Houve uma queda de conexão aqui, mas vamos em frente. Então Jesus, ele saindo ali da região da Judéia para a Galileia, necessariamente ele teria que passar por Samaria. Daí o verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Então naquela região ele se aproximou da cidade de Sicar, e onde havia ali uma fonte, conhecida como a fonte de Jacó. Jacó teria aberto aquela fonte, cavado aquela fonte nos seus dias. Uma fonte muito conhecida. E Jesus, diz a Bíblia, cansado, cansado do caminho, da jornada, ele que andava várias cidades, pregando, curando e fazendo bem entre o povo, ele assentou-se ali para descansar um pouco, e aí se aproximou a mulher. E Jesus disse àquela mulher: dá-me de beber. Nessa noite, nós vamos meditar um pouquinho nesse diálogo entre Jesus e essa mulher, que a Bíblia não diz o seu nome, mas diz que ela era samaritana, isto é, ela era ali da região de Samaria. E esse diálogo, ele é muito rico, ele é muito profundo, porque quando nós olhamos e meditamos um pouquinho nesse diálogo, nós percebemos que Jesus, ele queria realizar algumas coisas maravilhosas na vida daquela mulher. Então, a primeira coisa, Jesus queria falar com ela. Observe que o verso número 4 diz: dá-me, o verso número 7 diz: dá-me de beber. Observe que parte de Jesus o conversar com aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher samaritana. E os judeus, devido a uma inimizade de séculos, eles não se comunicavam com os samaritanos. Então, Jesus, ele demonstra aqui que o que ele tinha em relação àquela mulher era maior do que aquela barreira, do que aquela inimizade criada por gerações. Não se falavam as gerações. Mas Jesus, ele ignora, essa tradição errônea, essa inimizade secular. Então ele conversa com ela, ele diz a ela: dá-me de beber. Então a primeira coisa aqui ele queria falar com ela. A mulher, ela acha estranha, porque ela era uma samaritana. Então ela diz assim: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Quer dizer, como é que você está conversando comigo? Você não conhece as tradições? Você não conhece que não pode haver diálogo entre nós? Nós somos samaritanos
e vocês judeus? Quando a mulher diz isto, a resposta que Jesus dá a ela nos mostra uma segunda coisa, que Jesus queria revelar-se a ela. Observe o verso número 10. Jesus diz assim: se tu conheceras, ou se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Viram que interessante? Então Jesus, ele foge da linha divisória da inimizade e diz a ela: olha, mulher, se você conhecesse o dom de Deus, dom é dádiva, é o presente de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, né? E quem é o que te diz, dá-me de beber, quer dizer, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água, e eu te daria água viva. Olha, irmão, olha que profundidade esse verso número 10. Se ela conhecesse o dom de Deus é Cristo. A salvação não é por obras, ela é pela fé em Jesus. Jesus é a graça de Deus revelada. Lembra do hino? A graça de Deus revelada. Então Jesus é a dádiva de Deus revelada aos homens. E como Jesus diz, se tu conhecesse, significa que ela não conhecia mesmo. Então, como ela não conhecia o dom de Deus, ela também não conhecia a Jesus. Porque se ela conhecesse ele, ela pediria água a ele, e ele lhe daria água viva. Os irmãos, observe aqui, você que está me ouvindo, a necessidade, primeiro, do diálogo com aquela pessoa que ainda não conhece Jesus. Então não pode haver impedimento entre nós e a pessoa a ser alcançada pelo poder do Evangelho. Tem que haver o diálogo. Observe como que é necessário que a pessoa conheça o dom de Deus, o plano da salvação, o que Deus fez. Não é que vai fazer, Deus já fez, já realizou a obra salvífica na cruz do Calvário. O negócio está pronto, mas a pessoa tem que conhecer essa dádiva divina. E claro, conhecendo, ela vai ter a oportunidade de pedir essa água viva. E Jesus, com certeza, quem pede, ele recebe. E a pessoa vai beber dessa água maravilhosa que fala da salvação. Então, Jesus queria falar com ela, revelar-se a ela, e a mulher, ela não entendeu a princípio o que Jesus estava querendo dizer. Tanto que ela diz assim: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Senhor, o senhor falou dar água, mas o poço é fundo. O senhor não tem nenhum balde aí para pegar água aqui. Por acaso o senhor é maior do que Jacó, que nos deu o poço? Será que o senhor tem algum poço aí que a gente não conhece e tem água? Será que o senhor é mais importante que Jacó? Quando Jesus responde a ela, nós percebemos que Jesus queria, além do diálogo, além de revelar-se a ela, ele queria levá-la a experimentar a própria salvação, a alegria da salvação. Queria que ela sentisse a vida eterna. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Os irmãos, observe que quando Jesus percebe que a mulher ela está detida naquela água natural, o alvo de Jesus é levá-la ao sobrenatural. Então o que é que ele faz? Ele descarta essa água natural, dizendo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar. Algumas traduções diz que salta, né, para a vida eterna. Observe então que Jesus quer levá-la a experimentar a salvação. Por quê? A salvação ela é exatamente isso. O Espírito Santo, pela fé, não é? Uma vez que a pessoa creu, teve os seus pecados perdoados, porque arrependeu-se dos seus pecados, e Deus a perdoou, o Espírito Santo, ele passa a habitar dentro do coração da pessoa. E quando ele passa a habitar dentro do coração da pessoa, a pessoa, ela recebe uma vida, uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A pessoa recebe algo vivo. A alegria da salvação, ela é algo muito acima das coisas materiais. Por isso que Jesus disse: olha, mulher, essa água aí, quem beber dela vai precisar beber outra vez. Por quê? Porque é uma água que sacia a sede momentaneamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque dentro dele se fará uma fonte que vai ligá-lo à vida eterna. Amados, a grande realidade é que quando o homem se converte verdadeiramente, Cristo irá satisfazê-lo por toda a eternidade, começando nessa vida. É por isso que o crente convertido, ele não precisa mais das coisas efêmeras desta vida. Por isso que ele abandona os prazeres carnais. Por isso que ele abandona coisas que são interessantes para esta vida e para aquelas pessoas que não se converteram. Porque quem tem Cristo, ele tem a sua sede saciada. O ser humano, ele precisa desesperadamente de amor, mas o amor de Deus, o amor divino. E esse amor está em Cristo Jesus. Então, quando ele encontra Jesus, o seu interior ele é saciado. Então, ele não precisa mais, né? A sua felicidade, ela não provém mais das coisas dessa vida. É claro que há coisas nesta vida que nos alegram, que fazem nos sentirmos bem, porém momentaneamente. A alegria do casamento, a alegria do nascimento ali do bebê, a alegria do primeiro aninho, do segundo aninho, e assim, daquele diploma tão esperado. Mas essas coisas, elas não conseguem saciar a real sede do ser humano, que é a sede de Deus. Se o homem fosse fruto do acaso, se o homem tivesse vindo do macaco, por exemplo, ele não teria sede de Deus. Você entende? Mas como ele foi criado por Deus, Deus colocou algo dentro do homem que se chama sede de Deus. Então ele busca Deus em qualquer canto. Por causa do pecado, a mente escurecida pelo pecado, ele não encontra Deus por si só. Ele vai depender de uma revelação de Deus. E essa revelação ocorre pelo poder da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho. Então o homem sozinho, muito embora ele tenha sede de Deus,
ele não consegue encontrar Deus sozinho, muito embora Deus está próximo dele, claro, mas ele não consegue porque Satanás, diz a Bíblia, cegou o entendimento do incrédulo. Só a luz do Evangelho brilhando na mente dele, ele pode perceber a grandeza de Deus. Esse Deus que as pessoas falam, esse Deus que os políticos apregoam por aí, esse Deus não é o Deus da Bíblia. É um Deus da mente deles. É um Deus que na realidade nem existe. Existe só na cabeça deles. Porque é um Deus que não fala, é um Deus que não tem um padrão de vida, é um Deus que eles não lhe devem obediência. É um Deus da mente, não é o Deus da Bíblia. Nós temos que aprender a não se enganar com essa turma que vive só falando de Deus, mas eles não conhecem a Deus. Jesus falou, se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem é que está te pedindo água, era você que pediria. Amados, quando o homem se converte, ele quer Deus, ele quer a palavra de Deus, ele quer saber o que Deus diz aqui. Para ele o que importa é o que Deus quer dele. É como Paulo, Senhor, que queres que eu te faça? Não é? Senhor, eu quero te fazer, o que o Senhor quer que eu faça agora. Amados, isso é conversão, o resto é conversa. Nós temos que entender que o homem não conhece a Jesus a menos que Jesus se revele a ele. A mulher, Jesus falando da água viva e ela pensando que era água comum. As pessoas do mundo pensam que o Deus que nós servimos é o Deus que eles têm na mente. Nós temos que esclarecê-los, não cooperar para a sua ignorância. E quando nós nos misturamos, quando nós ficamos neutros, quando nós não falamos nada de Jesus, nós cooperamos para que eles tenham ignorância a respeito do Deus vivo. A Bíblia diz, eles precisam ouvir, porque como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então tem que ter alguém que pregue, mas pregue o quê? Pregue a palavra real e verdadeira. Para o pecador é a pregação do Evangelho. Para nós os crentes é o ensino da palavra de Deus. O crente não precisa mais receber o Evangelho. O crente agora precisa praticar o Evangelho. O que Deus quer de nós crentes é a prática do Evangelho. Então nós temos que praticar o Evangelho e anunciar o Evangelho, claro. E as pessoas do mundo precisam de conversão ao Evangelho. Porque a igreja por si só, com os seus dogmas, com as suas histórias, né, e etc, tal, isso não salva ninguém. Nunca salvou e não vai salvar agora. Então nós temos que é preciso conhecer a Deus. Não é verdade? E nós conhecemos a Deus. A responsabilidade é nossa. Se Deus precisar de disciplinar alguém pela falta de conhecimento do Evangelho no mundo, ele vai disciplinar a igreja, que nós conhecemos a verdade. Então Jesus, ele deixa claro, olha mulher, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, ela vai fazer nele uma fonte d'água que vai ligá-lo à vida eterna. Quando o crente se converte verdadeiramente, ele é satisfeito porque ele tem Deus na sua vida. Não é o templo em si que satisfaz ele. Não é a função na igreja. Não é a bateria, a guitarra, o teclado. Não é o cargo que ele recebe. Isso satisfaz só a pessoa que não conhece a Deus. Então Deus, ele nos satisfaz. Então Jesus, ele disse isso a ela e a gente vê que ele quer levá-la a experimentar a alegria da salvação. Deus quer que você sinta o quão glorioso é ser crente. Deus não quer um crente mecânico, um crente formal, um crente que fala, mas não sente nada. Você tem que sentir a alegria de ser um salvo. Essa é a realidade.
alegria de ter os pecados perdoados. Jesus, quando ele diz isso à mulher, a mulher ainda está com dificuldade. Ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Viu? Ela ainda está com a mente fixa na água natural. Aí Jesus responde, e na resposta dele, nós percebemos que ele quer mudar a vida daquela mulher. Viu? O que está no coração dele é mudar a vida dela, perdoando os seus pecados, inclusive. E como é que ele faz isso? Ele diz a ela: vai, chama o teu marido e venha cá. Olha, chama o teu marido e venha cá. Quando ele diz chama o teu marido, a mulher estremece. Por quê? Porque aquela mulher, na realidade, ela já tinha, com o atual, ela já tinha 6 maridos. Você pode imaginar, numa época em que a mulher era discriminada, né? Claro, muito mais do que hoje, uma mulher tendo 6 maridos, não é verdade? Jesus, a mulher diz: eu não tenho marido. É claro, ela não detalhou nada. Eu não tenho marido, sua vida pessoal parava ali. Mas Jesus, ele disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você está percebendo? Como que Jesus ele entra na privacidade daquela mulher? Por quê? Porque ele é Deus. Podemos esconder a nossa privacidade dos homens, mas não podemos esconder a nossa privacidade de Deus. Não é? Um Deus que conhece os nossos pensamentos. Deus, ele sabe o que pensamos e por que pensamos. Deus é Deus. Aquela mulher estava falando com o Filho de Deus vivo. Então, quando Jesus diz a ela, chama o teu marido, ele traz um passado que tinha que ser resolvido. Porque ela teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e já estava no 6º. Alguns eruditos acreditam que ela estava buscando água quase a hora 6ª, quase meio-dia, que era um horário do sol muito forte, e ela praticamente ela estava lá sozinha, porque as outras mulheres a viam com outros olhos. Também, olha, 5 maridos e agora não era o dela, então era uma mulher que tinha uma vida reservada, com certeza era mal falada, porque pesquisadores da vida alheia faz parte da natureza humana, desde que o homem é homem que tem isso. Então essa mulher não era uma mulher feliz. Vê que ela diz, eu não tenho marido. Ó. Na realidade ela tinha um, mas não era o dela, já estava no 6º. Isso incomoda alguns, mas era Jesus que estava falando com ela. O Evangelho é exatamente isso. É o homem abrir a sua vida para Deus, para que haja uma mudança em tudo que for pecado, tudo que for sujeira. O Evangelho veio para mudar a nossa natureza. Jesus disse, ainda que os vossos pecados eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã, né? No original o sentido é um algodão branquíssimo. Você entende? Então Jesus ele queria mudar a vida daquela mulher. Ora, a mulher, ela diz, Senhor, vejo que és profeta. O Senhor é profeta.
né? Quando Jesus fala da sua vida sentimental, pessoal, aquilo que ela escondia tanto tempo, ou procurava esconder, Jesus revelou para ela, viu? Jesus falou com ela. Então, diante disso, ela falou: o Senhor conhece a minha vida, o Senhor é profeta. E Jesus é o profeta que havia de vir. Aí ela diz assim: nossos pais adoraram neste monte. Nós, né, os samaritanos. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nós, samaritanos, adoramos aqui, nesse monte de Samaria. Não é? Como isso é uma história que remonta aos dias da divisão do reino de Israel,